Fala pessoal da Solar TV, tudo bem com vocês? Começando mais um bate-papo aqui. Hoje o assunto é bem interessante aqui. Quem não quer saber um pouco mais sobre a digitalização do setor elétrico? Como era, como está e para onde nós vamos? Então, para isso, hoje eu recebo aqui um convidado que é o Lincoln. O Lincoln ele é da Innovate, ele é o diretor sócio fundador da Innovate. Seja bem-vindo, tudo bem, Lincoln? Fala, Ricardo, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês, falando de alguns temas aí que eu acho que incomodam alguns, né, e despertam interesse em outros, mas vamos tentar elucidar minimamente o cenário do que a gente vive hoje, desse processo de digitalização do setor. Com É um prazer certeza. estar aqui. Obrigado mesmo por participar hoje aqui. E a gente sabe que, assim, todos participam da digitalização. Mesmo que você não saiba, você está num processo que é a digitalização do setor elétrico e hoje é cada vez mais acelerado, né? Agora há pouco a gente falou nos bastidores, como era há 10 anos, como vai ser daqui a 10 anos, mas talvez nem seja isso, né? Como vai ser daqui a 6 meses, como vai ser daqui a um ano, porque são tantas as novidades, né, da matriz elétrica, não só no Brasil, mas no mundo. Então, isso pode ser um processo, assim, com toda certeza, sem volta, que vai quebrar muitas barreiras e trazer pontos importantes para a gente observar. Antes da gente começar o bate-papo, Lincoln, eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse para quem está conhecendo você pela primeira vez e falasse um pouquinho o que a Innovate oferece para o mercado. Legal. Bom, a Innovate, ela é basicamente uma aceleradora de inovação, né? Então, o que nós fazemos? Hoje nós olhamos muito as novas tendências tecnológicas, seja isso voltado para software, ou voltado para hardware, ou para modelos de negócio que sejam inovadores de alguma forma, pela problemática que ele resolve. E nós participamos desse projeto catalisando isso com as empresas nas quais a gente participa, né? Então, a gente entra efetivamente na operação, olha para o produto, solução ou serviço e traz um know-how tanto de bagagem técnica, regulatória, mercadológica, mas também tecnológica e de inovação. Então, como a gente alavanca produtos e soluções que vão atender a necessidade efetivamente do consumidor ou do mercado, né, e que tenham alta escalabilidade, né, ou seja, ela tem realmente um impacto em massa. Então, a Innovate, ela é um agente que catalisa, né, e acelera esses processos de desenvolvimento de tecnologia e inovação dentro de algumas empresas, tá? Legal. Então, hoje, dentro do nosso portfólio, nós participamos em empresas de diversas frentes, né? Seja na parte de hardware, de software ou de negócios efetivamente do setor, tá? Bacana. Isso é muito bom porque o mercado precisa exatamente disso hoje, né? A gente está passando por um momento tão especial que é a questão de você poder, qualquer um hoje, não importa o porte, poder ter acesso a produzir a sua própria energia. E quando a gente fala em produzir a sua própria energia, a gente pensa assim, tá, mas como é que fica a questão de administrar tudo isso? Não é mais como era antigamente, né? Olha lá, você recebeu a continha lá da sua casa, e aí você vai lá e paga. Antes a gente não tinha esse controle, né? Você ia lá, era o que você tinha ali organizadinho na mesa para pagar. Hoje, se você não perceber, você esquece uma conta para pagar, por exemplo. Passa batido, vamos dizer assim, né? Passa batido. Então, para a gente começar, Lincoln, eu queria que você falasse para o público o que é a digitalização e como ela vai impactar hoje as nossas vidas. Não, legal. Acho que esse tema ele é bem pertinente, Ricardo, por várias questões. Então, eu gosto de começar isso lá de trás, né? Quando começou a digitalização? Quando que a gente efetivamente, como player do mercado ou como um consumidor do setor do mercado de energia, quando é que a gente começou a fazer parte disso e a gente nem percebeu? Uhum. Isso tem mais de 20 anos, né? Então, tem mais de 20 anos que esse processo de digitalização ele vem acontecendo aos poucos. E justamente ao fato de ele estar acontecendo aos poucos, ninguém percebe, né? É o fato de você estar dentro de uma panela e começar a aquecer a água, você não vai perceber que a água está 10, 12, 15, 20, 50 graus Celsius. Com Então, isso que certeza. está acontecendo hoje. Então, por vários fatores, tá? Então, gosto de começar lá de trás e a gente fala de alguns movimentos regulatórios. Então, parte disso veio sim de movimentos regulatórios, de abertura de mercado, tanto para o mercado livre, que foi lá atrás, quanto que aconteceu com a geração distribuída a partir de 2012, que passou por vários aperfeiçoamentos desde então.
Tudo isso mexeu um pouco na dinâmica e nas possibilidades, tanto eu como consumidor, né, do que eu posso ou não fazer para prover o meu insumo energético. Então, posso ser um gerador local, posso ser um gerador remoto, posso participar de uma usina compartilhada remota, posso migrar para o Mercado Livre. Então, enfim, essas N possibilidades mudaram uma dinâmica mercadológica, tá? Dando oportunidade para que novos players fizessem parte disso e dando oportunidade de escolha para o consumidor final, empoderando o consumidor final. Esse é um movimento extremamente importante, porque sem isso, nada daquilo que a gente vive hoje, digitalização, estaria acontecendo efetivamente, tá? Boa parte não estaria acontecendo. Um outro fator, ele vem efetivamente da digitalização das informações nossa como consumidor final. Então, o fato de você, hoje, a grande maioria das pessoas não receberem mais a conta em papel em casa, e sim no WhatsApp, ou no e-mail, ou no aplicativo, isso muda a dinâmica completamente. Por quê? Porque, primeiro, que é uma questão de hábito. Os novos consumidores tendem a consumir as coisas no digital e Uhum. não no físico, né? E o segundo ponto é, quando você digitaliza toda uma informação e deixa ela disponível, você permite que outras pessoas comecem a olhar para isso e usem dessa informação para prover soluções. Então, o que acontece? Com uma conta de papel, você tem acesso a algumas informações. Com seus dados digitalizados, você tem acesso ao seu histórico de energia, que é muito mais completo e complexo do que uma conta só. Então, esses movimentos de ter uma abertura, uma flexibilização de acesso à informação, e acesso à informação ser digital, a flexibilização dos modelos regulatórios, isso fez com que algumas engrenagens, principalmente nesses últimos 10 anos, começassem a mudar. Então, o consumidor começou a ser empoderado de forma bem sutil, e isso tende a se acelerar muito nos próximos meses e anos, né? O consumidor tem opção de escolha que ele não tinha. O consumidor ele tem caminhos que ele pode adotar que ele também não sabia, né? Então, ou seja, quando você cruza a questão regulatória com uma questão tecnológica, com uma questão de empoderamento do consumidor e disponibilidade de informação, você joga um monte de ingrediente numa mesma panela e fala, cara, o que, que vai sair daqui, né? Exatamente. E é isso que a gente está vivendo hoje. O que está saindo disso? O Uhum. que está saindo disso são várias coisas. Seja o seu processo hoje para, cara, eu quero olhar minha conta e saber se eu consigo ser mais eficiente do ponto de vista de eficiência energética. Eu consigo fazer a mesma coisa que eu faço consumindo menos? Isso Uhum. parte dessa premissa. Digitalização do meu consumo. Eu não quero mais só chegar no final do mês e receber uma fatura de tudo que eu consumi de energia. Eu quero olhar a dinâmica disso. Eu quero ter um smart meter, eu quero ver que dia eu consumo, que horário eu consumo, e começar a ter políticas, né, e mudar minha consciência de como eu estou consumindo energia. Ver o seu consumo é muito mais tangível hoje do que era 5, 10, 20 anos atrás, tá? Perfeito. Então, isso impacta também na tomada de decisão do consumidor. E o Uhum. outro fator que é fundamental é os modelos de negócio estão se aprimorando. Então, há pouco tempo atrás, a gente falava de geração compartilhada, mas ela não era uma realidade para a grande maioria das pessoas. Hoje, muita gente já recebe propaganda, já recebe proposta de economia de energia, e isso sem fazer nada, sem cara ter investimento nenhum. Então, a compartilhada é um caso que a gente está vivenciando no setor elétrico, que é resultado disso tudo. Uhum. E esses processos só vão fazer sentido se essa digitalização continuar acontecendo e ganhando mais e mais corpo. Por quê? Porque o consumidor depende disso. Quem vai ofertar geração para ele, independente do modelo, depende disso. A distribuidora também depende disso, porque ela tem que atender requisitos regulatórios e se o processo dela não for digital, como é que ela vai fazer essa gestão de balanço de energia efetivamente? Então, esse, digamos assim, é um mal que veio para ajudar todo mundo, mas ele ainda gera dor para muitas partes. Por quê? Sim. Porque ele não aconteceu 100%. Tudo isso é muito novo. Então, os processos não estão 100% adaptados. As partes que vão tangibilizar esse processo, né? Ou seja, o consumidor, o gerador, a distribuidora de energia, quem é o agente que está fazendo essa comercialização indireta ou direta, né?
todos esses players dependem de um fluxo de informações, dependem de integração efetivamente de sistema. Então, o que aconteceu? Os modelos regulatórios, essa virada de chave, inflação energética, tudo isso começou a gerar uma demanda. Sim. E essa demanda começou a ganhar escala. E você começa num processo manual. A partir do momento que o seu processo manual começa a ganhar escala, você precisa olhar para ele para o digital. Então, hoje, a digitalização está acontecendo por uma necessidade e não por e não por simplesmente fato de digitalize e ver o que acontece. Ao contrário, muda a regra e vê o que isso vai exigir de tecnologia, digitalização, e vamos ver para onde isso vai levar. É isso que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje. Ou Então, seja, não existem as o tecnologias, pacote elas não estão... veio todo junto, né? O pacote está entre Então, é uma coisa moldado. foi empurrando a outra, e hoje acontece, você tem muita empresa, muitos clientes que demandam um serviço digital. E isso, se você volta 3 anos atrás, não acontecia. Então, assim, o que vai acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano? Muita gente vai usar isso como um pré-requisito. Se você não consegue fazer uma proposta no digital, gerenciar minha conta no digital, cara, eu não quero ser seu cliente, ou eu não quero ser seu fornecedor, né? Coisas do tipo. Então, eu vejo que causa e efeito. Hoje a gente está sendo tanta causa quanto efeito. E o estopim disso é tecnologia, seja software, seja hardware. Ambos estão cumprindo o seu papel de dar transparência para o consumidor final. O consumidor final começa a entender o que é consumir energia, de quem ele pode consumir e como ele pode consumir. Né? Então, esse processo ele está acontecendo, e a nossa grande próxima barreira, por incrível que pareça, assim que a gente aprimora, isso começa a ganhar corpo, escala, as tecnologias evoluem, são aprimoradas, mas a nossa maior barreira, efetivamente, ela vai deixar de ser tecnológica num curto espaço de tempo e vai passar a ser educacional. Por quê? Porque a grande massa de consumidores, eles não são digitalizados. Eles não sabem comprar energia. E muitos deles têm dificuldades em comprar energia no celular ou na internet. Então, ou seja, você vai ter que educar o cara para um produto, para um processo e também por uma questão de eficiência própria, ou seja, saber tomar a decisão, ensinar ele a tomar a decisão de contratar energia, porque o mercado cativo, até então, nunca teve essa possibilidade de vou escolher da onde vem a minha energia e vou poder comprar isso de forma Quanto eu vou separada. pagar? Seja comprando um sistema fotovoltaico para mim, para gerar minha própria energia, ou comprando um sistema remoto, ou aderindo a uma cooperativa, consórcio ou associação de energia, correto? Então, essa mecânica, esse dinamismo está mudando a forma como todo mundo pensa e deve começar a olhar daqui para frente. Por quê? Porque quem não digitalizar o seu processo e quem não estiver preocupado em educar o seu próprio cliente a estar apto a consumir no novo modelo, vai sofrer com o crescimento. E quem sair na frente, vai sair na frente. Né? Então, o momento que a gente se encontra no mercado hoje de como é que a digitalização ela vem acontecendo, ela simplesmente aconteceu, e muita gente não viu. E a questão que a gente está hoje é, quem não se digitalizar não vai conseguir crescer. Então, hoje, quem não está olhando para o digital vai ficar tanto de fora do mercado, do ponto de vista como um player, um fornecedor, mas o próprio cliente também, que não se digitaliza, também vai ficar de fora do mercado perante as possibilidades de conseguir economizar ou de contratar de forma mais eficiente a origem da sua energia. Então, a digitalização, ela não só está acontecendo, como ela está vivendo um momento crítico que vai segmentar bem o mercado e os seus competidores. Os competidores que não forem digitais vão estar menos preparados para uma nova onda de consumo, e tanto o consumidor final que não se educar também não vai fazer os melhores negócios. Então, é uma via de mão dupla. E o que isso tende a ter, o que teremos, na verdade, de dificuldades nesse processo? Obviamente, a adaptação das demais partes. A gente tem problemas na digitalização hoje, que é o seguinte, você envolve diferentes empresas de diferentes segmentos, e nem todas precisam disso para sobreviver, digamos assim. Então, não existe o interesse comum de todo mundo que está se digitalizando. Então, uns andam mais rápido, outros andam mais devagar. Então, esse é um fato hoje que trava
a velocidade com que o mercado se digitaliza. Vou te dar um exemplo. O medidor de energia. Uhum. Né? A grande maioria dos consumidores tem um medidor analógico. Sim. E vai ter somente a referência de consumo no final do mês. Agora, a medição digital e a dinâmica de você ver o seu consumo de energia hora a hora, dia a dia, né? Conseguir ver esse histórico e não só o mês, isso muda. Muda a perspectiva de quem consome, muda a perspectiva de quem vende também, né? Exatamente. Então, essa é uma problemática que a gente tem. A adaptação que não seja por via de regra imposta por regulação às distribuidoras também são um problema, né? Vou te dar um outro exemplo. A grande maioria das distribuidoras não tem uma API para você acessar as informações, tá? Então, poxa, vou ganhar escala falando de mil, dezena de milhar, centena de milhar de consumidor, vou Uhum. gerenciar contas de energia de múltiplas distribuidoras, essa é uma barreira, né? E um outro fator que ele é inevitável e também bloqueia desse ponto de vista é interesses. Então, aquilo que não é interessante para mim, não necessariamente vai ser minha prioridade, por mais que isso trave uma cadeia inteira. Então, ou seja, a gente tem que conciliar interesses do ponto de vista tecnológico e digital, porque às vezes o esforço de um resulta em impacto para muitos, inclusive ele, né? Então, hoje, principalmente a gente fala das distribuidoras de energia, as concessionárias, elas precisam se digitalizar o quanto antes, e isso é importante para toda a cadeia, quando a gente fala tanto de mercado livre quanto de mercado cativo. Isso Uhum. já está bem encaminhado, mas isso ainda não é, digamos assim, uma meta alcançada, né? Uma dor passada, ela ainda é uma dor existente. E a gente tem uma segunda preocupação que chama-se LGPD, ou seja, o que, que efetivamente eu posso ter de acesso dos dados do meu consumidor, o que eu posso utilizar, e outra, o consumidor me autorizou? Então, esse ponto de vista, que também é jurídico, e ainda no Brasil ele é muito recente, nem todo mundo entende essas nuances, ou seja, os impactos positivos e negativos para ambos os lados, quem compra e quem vende, né? Então, a LGPD também é um problema quando a gente fala de digitalização, acesso à informação, acesso à informação às vezes sensível do consumidor, e o consumidor nem sabe que você está tendo acesso a isso, né? Então, você vende um smart meter para ele, mas em algum momento você pediu autorização para consumir o dado dele. Então, coisas do tipo, a gente vai viver problemas daqui para frente que não são triviais, barreiras que não dependem muitas vezes nem do consumidor, nem do empreendedor que está ali querendo resolver o problema, vai depender de uma terceira parte, seja um agente regulador ou de uma entidade que controla o processo, digamos assim. E a gente também depende da velocidade com que as soluções digitais chegam no mercado. Sim. Se as ferramentas, digamos assim, chegam num compasso lento ou que não atendem, digamos, a necessidade do mercado, elas vão caminhar de forma mais lenta e todo mundo anda de forma mais lenta, né? Então, a velocidade com que a gente digitaliza hoje depende de alguns fatores externos e não mais Por exemplo, internos aqui. Envolve tecnologia. aberturas regulatórias. O que que você me diz sobre isso? O que que, na sua visão, o que que falta? Na verdade, assim, o que falta, na verdade, é clareza para as novas regras. Quando a Uhum. gente fala de geração distribuída, ainda tem regra para ser lapidada. Então, enquanto isso não aparamos essas arestas, isso continua sendo um bloqueio para alguns casos. E também a questão de deveres, né? Eu sou obrigado a fazer ou eu posso ou não fazer? Isso, quando a gente fala com a distribuidora, é um problema, principalmente do ponto de vista do consumidor. Eu fico na mão dela. Eu dependo dela fazer algumas ações. Sim. E tem coisa que não tem regra clara. Então, eu dependo de um agente que depende da boa vontade dele ou de um processo interno dele, Que e isso pode levar impacta mais tempo, diretamente no meu porque negócio. E tem impacta o fatores que negócio. são externos aos players do mercado de energia. Vou te dar um exemplo. Quando a gente está falando de geração compartilhada, falando de consórcio, cara, você vai depender da junta comercial. Entendeu? Então, assim, é um agente completamente externo, um agente que cuida de fatores burocráticos, esteiras burocráticas, mas que vão impactar no processo de satisfação do cliente, de gestão da sua energia, do processo como ele vai correr perante a distribuidora, enfim. Tem coisas que ainda são novas para a gente. Tá. Então, E aí, essas mudanças ainda vão ser maturadas, digamos sim, assim. como a gente está nesse processo de ganhar maturidade, quando a gente fala em processos, né? A gente tem que envolver todos
da cadeia, desde o consumidor até o produtor de energia, a distribuidora. Isso é um processo que precisa ser melhor compreendido por todas as partes. Principalmente, eu destacaria a educação para que isso aconteça e a vontade, né? Porque assim, a partir do momento que você entende o que é realmente teu direito, aí a gente consegue cobrar, porque senão também você não consegue nem saber para que lado você vai. Acontece isso Exato. até com um profissional. Ah, olha, estou montando uma fazenda solar, tá? Mas o cara fica perdido até no modelo de negócio que ele quer apresentar, entendeu? Então, e quando eu falo educação, não estou falando só de educação de um lado da Do moeda. consumidor, de Eu quem estou está falando de entrando educação. para fornecer uma solução também. Exato, exatamente. Então, o que que você fala sobre isso, Lincoln? Ah, legal. Eu acho que assim, primeiro que existem muitas regras novas, Uhum, então a regra do jogo está mudando, mudou e ainda vai ser ajustada, refinada, digamos assim. Então, nem todo mundo entende a regra do jogo, nem quem fez, tá? Então, assim, todo mundo vai aprender na dor, de certa forma. E do outro lado, existe a dor que é de quem está fazendo hoje de conseguir se comunicar. Porque não adianta você chegar por um lado e falar, olha, vou economizar 95% da sua conta de energia, ou eu vou te dar 10% de desconto no seu consumo final. Não é tão simples assim, uhum, tá? Então, as mecânicas para que isso aconteça de uma forma mais suave estão em processos regulatórios de mudança, de aprimoramento, mas as regras que existem em jogo hoje, elas não são tão claras e a mecânica de funcionamento delas também não são ideais. Então, hoje você precisa ter um vendedor, né, um seller muito educado do ponto de vista regulatório, burocrático e jurídico, e também do ponto de vista de energia, ele tem que saber tudo que envolve o produto dele, e ele tem que saber explicar isso para o consumidor do outro lado de uma forma muito simples. sim. E quando o consumidor recebe uma outra conta para pagar, tem que estar muito claro para ele o que é o benefício que ele está tendo. Muita gente não consegue enxergar o benefício. Trocar uma fatura A por B não mostra o benefício para o consumidor final. Né? Colocar um sistema de geração de energia no telhado de um cliente e ver a conta dele reduzir, não mostra o benefício que ele está tendo, porque você não sabe a qualidade, a performance com que a usina está gerando, enfim, você tem vários outros problemas. O Exato. consumidor ainda não é educado de saber o que ele está comprando ou contratando Quanto e ele o que tem ele que deve consumir de esperar, energia? porque o mercado é novo. E Então, não assim, existe uma linha de, digamos assim, que separa, pô, daqui para cima eu sei que eu estou fazendo um bom negócio, daqui para baixo eu não estou fazendo um bom negócio. Isso ainda não existe. As propostas, elas são muito diferentes, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Estou aqui na minha casa, não tem um sistema de geração local. Quero contratar isso remoto. Cara, eu posso pedir 10, 20 propostas. Posso te falar quantas vão vir na mesma comunicação? Nenhuma. é, Cada uma vem de um jeito. Como é que eu, como consumidor, vou saber o que é o melhor negócio para mim? uhum, Entendeu? E eu não tenho ninguém do outro lado que vai me explicar e vai me educar do ponto de vista de, cara, a melhor tomada de decisão sua é para esse caminho aqui. uhum, Então, esse é o fato que faz com que eu não contrate ninguém, porque eu não tenho segurança. Os processos ainda não são claros e não são ágeis, então, ou seja, por mais que eu contrate alguém, eu não sei quando eu vou começar a receber esse benefício. A grande maioria fala um prazo e não consegue entregar isso, né? Isso está acontecendo para N é, consumidores, desde aquele cara residencial, baixa renda, até até um cara industrial, entendeu? Um grande consumidor de energia, ambos têm a mesma dificuldade. Mas Então, esse é esse um processo de comportamento, educação, ele é uma jornada, né? Todo é, mundo tem que aprender tanto a conversar com o cliente, mas também explicar o próprio produto, que é algo novo, que ele não tinha. exatamente, Você volta 2, 3 anos atrás, não tinha isso. é, Então, assim, pô, algo novo para você entrar no mercado tem uma barreira, sim. Uma barreira é conseguir fazer e a outra barreira é conseguir comunicar o que você tá vendendo, porque ninguém comprou isso ainda. é, Então, a gente ainda tem alguns aperfeiçoamentos que a gente vai viver, e aí que eu coloco, sem você digitalizar isso e conseguir, você não vai conseguir ganhar escala. Porque quando a gente está falando de 10, 20 clientes para você é fazer, uma você vai coisa, fazer eventualmente uma planilha de Excel, você é, vai ligar um a um, né, conversar com ele, ter esse trabalho no corpo a corpo. A hora que você está falando de 10 mil, 100 mil clientes, cara, você não vai conseguir fazer isso. E a gente tem que olhar para as telecoms como um exemplo. Elas passaram por essa dor. E não foi uma dor, digamos assim, sutil, suave.
Foi difícil. Sim. E foram anos de aprendizado. Então, olha como foi a virada de mercado que a gente teve da telecom, da telefonia fixa para móvel, e dos competidores, e da adaptação do processo, como comprar telefonia móvel, né? Como é que eu estou comprando meu plano? O que eu vendo, né? Então, todo mundo passou por essa curva de aprendizagem e hoje é um mercado consolidado. A gente vai passar pela mesma coisa no mercado de energia, né? Então, hoje o que eu gosto de colocar é o digital, ele tem uma peça, ele é uma parte fundamental do mercado, do processo que vai ser seguido, independente se você é um autogerador remoto, um gerador compartilhado, ou se você está no Mercado Livre, tudo isso vai impactar na sua jornada, né? E daqui para frente, isso tende a ganhar mais e mais complexidade, porque você vai pegar um único cliente e ele vai começar a contratar outras coisas. Você vai ter eventualmente uma geração local, uma geração remota somada, uma bateria com serviço somado, e olha só, olha quantos produtos de energia esse cara está consumindo, né? Ou seja, não Então, vai ser assim, aquele cara mais que... não é fácil nem a gente que sabe entender e conseguir transformar isso numa fatura só. Então, imagina assim, o desafio que a gente vai viver, tá? Então, hoje eu acho que é um momento reflexivo, esse bate-papo nosso ele é muito reflexivo, para que tem que ter noção de que você tem que se preocupar em fazer engenharia, em construir um ativo que não gera energia, não é um bom ativo, vai frustrar tanto quem fez quanto quem está comprando energia dele. Com certeza. Mas o processo e a gestão do processo pós-venda é tão importante ou mais importante quanto ter uma boa usina gerando. Porque um processo que você fala para o cliente que você vai entregar, vem uma fatura e o cliente fala, cara, você não está me entregando o que você prometeu, você perde o cliente, queima a sua empresa e tem cada vez mais dificuldade de trazer gente para dentro. Então, é uma espiral da morte que você começa a entrar. Lenta, mas é uma espiral da morte. Então, frustrar cliente, seja do ponto de vista de a forma como você cobra não está clara, ou você não entrega o que você prometeu, isso é ruim para o mercado. Porque a experiência do consumidor vai falar para você, cara, tentei, mas não funciona. E vai falar para o vizinho, para a família, e aí vai bater na porta do cara lá. Não, meu irmão tentou contratar e não conseguiu, não funciona isso, não quero. Então, a Exatamente. preocupação nossa hoje com o mercado a gente tem que sim estar preocupado com quem faz certo e com quem faz errado, porque se a massa de quem faz errado e quem se frustra é maior do que quem dá certo, o mercado não anda para frente, né? Então, hoje, a gente tem sim que estar olhando para a digitalização e não mais ela como um diferencial. Até pouco tempo atrás, você estar no digital era um diferencial. Poxa, eu tenho algo no digital a mais para você. Hoje, para mim, e não só para mim, para muitas pessoas, se ele não está no digital, ele não é um concorrente, ele não é um competidor, né? Que legal. Então, acho que o recado para o mercado hoje é muito disso. Independente do caminho que você está trilhando, o mercado consumidor está mudando, o mercado fornecedor está mudando, mas se você não estiver no digital, você está fora do mercado. Muito bacana esse ponto de pensamento, porque realmente é isso, assim, se você olhar para qualquer empresa, não só do setor elétrico, mas qualquer empresa que se digitalizou e que criou soluções nos últimos anos no formato digitalizado, foram empresas de sucesso. A gente pode ver isso no transporte, a gente pode ver isso em bancos, a gente pode ver isso no consumo de alimentos. Então, praticamente assim, hoje é impossível você voltar para trás. Ah, não dá, tem que ser daqui para frente. E você falou um ponto que eu achei interessante, assim, o consumidor, às vezes, muitas vezes, não só o residencial, mas o industrial, o comercial, se você faz uma visita, conversa com ele sobre uma conta de energia, muitas vezes ele não sabe se aquele consumo dele é de fato correto, se aquilo que ele está consumindo de energia está certo ou está errado. Simplesmente ele paga, né? Muitos casos a gente já conversou e o cliente falou, eu não sei, né? Eu pago lá o que vem para mim, essa fatura aí é X mil reais, mas já tentei parar para quebrar a cabeça para entender e não consigo. Então, é Ele nem fato... sabe o dia, nem o horário que ele consome mais energia, nem o que ele está gastando, no que ele está gastando Quando a energia. gente já viu casos de vídeos, né, que o consumidor recebe a fatura e aí ele olha assim e fala, poxa, mas a leitura vai ser feita daqui 2 semanas,
ainda e a fatura já veio. Então, assim, uma média que não é irreal, vamos dizer assim, em muitos casos, né? Agora, com a digitalização, você passa a entender ponto a ponto do seu consumo. Você passa a ter um controle, não só o pequeno residencial, mas o grande consumidor de energia, ele vai ter um controle muito detalhado daquilo que ele produz. E a vantagem que ele vai poder destinar aquela energia, ora para entregar para o grid, ora para consumo direto, ora para estocar. Então, vai ser muito bacana essa questão da organização da energia. Quando você fala usinas, né? Poxa, muitos modelos de usinas ainda são falhos. Eles vão para o ar, começa a rodar a usina e ainda o gestor dessa usina, ele não sabe o que é a digitalização, como organizar aquilo ali, como entregar essa energia, ele vai aprender em curso. É isso, né, Lincoln? Sim, exatamente. Eu acho que o paralelo mais simples do que está acontecendo com o mercado de energia hoje é o seguinte: até pouco tempo atrás, a gente só tinha foto do nosso consumo. E daqui para frente, a tendência é a gente ter acesso ao vídeo do nosso consumo. Isso muda tudo. Uhum. Se você vê a foto de um filme e você vê o filme, é completamente diferente a história. Entendeu? A Exatamente. sua tomada de decisão muda, o seu consumo periférico muda, a sua tomada de decisão sobre o que é importante ou não, o impacto de você comprar algo, gaste ou não energia, muda. Então, isso muda a consciência de consumo. Então, toda essa mudança, digamos assim, de falar, cara, agora eu não olho mais a foto do que vem no meu mês e acho que tá certo e aceito, né? Ou seja, sou cativo ao que me passam e eu tenho que abaixar a cabeça e pagar a conta, senão eu fico sem energia. Isso vai mudar. Na verdade, não vai mudar. Já mudou, está em processo de melhoria e vai continuar nesse processo. Sim. Então, que nem a gente comentou mais cedo, daqui 5 anos, cara, eu nem consigo olhar para o mercado de energia daqui 5 anos, porque se eu olhar daqui 6 meses, já é extremamente diferente do que a gente tem hoje. O E que se que eu vai voltar 6 meses, já é muito diferente do que era. E se eu é. voltar 3 anos, não existia. Então, cara, as empresas, as novas empresas do mercado, elas têm 3 anos ou menos. Porque as que têm mais de 3 anos não estavam nesse mercado ainda, ou não estavam adaptadas a esse mercado ainda. Então, não é porque estou há 30 anos no mercado de energia que eu vou ser um player consolidado e um player forte no que vem. É, Porque se eu não me adaptar, eu vou perder espaço, com certeza, com né? certeza. E isso E muitos aconteceu em gigantes vão todos os aparecer aí setores, e cara, ainda que... todos os mercados isso aconteceu. O mercado de energia talvez esteja sendo um dos últimos que vai passar pelo processo de digitalização ponta a ponta. Uhum. Mas a gente tem que aprender com o que já aconteceu. Você viu alguma empresa grande, analógica, ser vencedora no digital sem se digitalizar? Não existe. Uhum. Não existe. Exatamente. Então, quem não se digitalizar daqui para frente vai sim ficar fora do mercado. Não é uma questão de quanto, né? Ou seja, vou perder quanto do meu espaço, e sim quando você vai perder o seu espaço. Porque da forma como as coisas estão correndo tão rápidas, às vezes você fala, eu tenho uma presença forte, 20% de presença no mercado. Tudo bem, isso pode cair para zero numa questão de 1, 2 anos. Uhum. Com certeza. Muito legal, Lincoln, esse bate-papo aqui, muito bacana saber disso tudo. E, assim, um detalhe que a gente não conversou: o momento atual que o mundo está vivendo vai refletir e vai acelerar muito mais esse processo por demanda de energia e a independência energética, né? Uma coisa é você ter a independência energética na sua casa, outra coisa é um país ter o controle da própria energia dele sem ter que importar de outro país, sem ter que passar por uma dependência de outro país. Então, isso Controlar a própria inflação, né? Quando você é gerador, você controla a inflação do seu insumo, sim, né? E exatamente. quando a gente está passando por um ciclo de hiperinflação a nível global, ou seja, tudo vai encarecer, e você sabe que o seu recurso primordial para continuar produzindo, independente do que seja o seu produto, é energia. Sem energia elétrica, a gente não tem nada, né? Ou seja, a tendência daqui para frente é que a gente dependa cada vez mais do insumo eletricidade. Cara, não tem como não olhar para isso, Exatamente. Exatamente. né? Muito bacana. Tanto como consumidor, se a gente não está olhando como consumidor em se tornar minimamente um gerador, nem que seja compartilhado, você não está controlando o seu risco inflacionário de médio e longo prazo. Né? Então, ou seja, quer pagar menos amanhã, comece a pensar nisso hoje. Com toda certeza. E isso tem muito espaço para crescimento ainda, porque
milhões de consumidores que ainda não se atentaram a isso, e as possibilidades hoje que o mundo é outro, né? Hoje você não é mais passivo de você ter que consumir energia de uma única concessionária ou de um único fornecedor de energia, e sim passando a poder ter escolhas, não só de poder gerar no seu próprio telhado ou no seu próprio comércio, mas também de poder escolher que tipo de energia, de quem você está comprando e a quantidade que você está comprando. Então, isso é um pool energético disponível nos próximos, né, capítulos, que a gente vai ver isso acontecer na nossa frente. A gente vai vivenciar isso. Muito legal. Bacana essa conversa hoje aqui, Lincoln. Se você quiser fazer mais alguma consideração final para a gente fechar o nosso bate-papo. Não, eu acho que assim, o nosso próximo bate-papo, a gente tem uma temática bem legal de discutir, que é justamente o consumidor. Uhum. A próxima grande barreira, quando a gente fala pós-digitalização, é o consumidor. Sim. Então, acho que esse bate-papo a gente pode deixar ali já até marcado, e é uma temática bem legal. Pelo simples fato do seguinte, Ricardo, quantas pessoas usam a internet hoje? Mas quantas sabem usar? Exatamente. É bem diferente. Uhum. Então, quantas ferramentas digitais vão estar disponíveis para você comprar energia? Quantos vão saber comprar energia? É bem diferente. Uhum. Então, hoje não é só uma questão de estar no digital. Quem não está preocupado em como educar o consumidor está fora do mercado também. Porque o consumidor, seja ele novo, eu com 30 anos ou uma pessoa com 65 anos, vai ter a mesmíssima dificuldade porque é um produto novo, ele nunca comprou energia de forma modular, digamos assim, escolheu a fonte, escolheu a origem, fez um contrato de médio e longo prazo, ou começou a gerar. Isso nunca foi uma realidade para a grande maioria das pessoas. Então, isso muda completamente a roda do consumo. Sim. Então, acho que a próxima grande barreira que nós enfrentaremos como setor elétrico, como empresas que visam digitalizar e transformar a vida do consumidor, empoderar o consumidor, parte desse empoderamento chama-se conhecimento. Com certeza. Então, acho que esse é um próximo bom bate-papo para a gente explorar as dores que os consumidores têm e por onde a gente tem que começar esse trabalho, né? Com certeza. Tá aí, pessoal, se você tem alguma pergunta sobre essa temática, o que é a digitalização do setor elétrico, não só no Brasil, mas no mundo, e você quer saber mais como isso vai impactar o teu negócio, ou a sua empresa, ou a sua residência, você pode falar com a gente aqui na Solar TV, pode pedir, mandar uma descrição aqui nesse vídeo aqui, que prontamente a gente vai levar aqui para o time aqui da Innovate, tá ok? Lincoln, mais uma vez, foi um prazer falar com você aqui na Solar TV, e vamos sim já deixar marcado esse próximo bate-papo, falar sobre o consumidor. O que o consumidor moderno, o novo consumidor tem que ficar atento e tem que se educar para saber o que fazer, qual que é o melhor caminho para ele seguir. Como o Lincoln falou aqui, eu vou fazer um recorte aqui antes de finalizar, você vai receber 20 propostas na sua mesa, e às vezes as 20 propostas, nenhuma vai estar alinhada, nenhuma vai estar igual. Então isso é um fato que o mercado precisa ser educado, não só quem produz energia, mas também de quem você consome energia. É isso aí, Lincoln. Nos falamos no próximo vídeo. Ricardo, obrigado pelo bate-papo, ficamos super à disposição, principalmente quando se trata de inovação e de problemáticas onde a gente tem que pensar muito para chegar a alguma solução prévia, né, ou ter uma noção do caminho que a gente tem ainda por trilhar. Fico super à disposição para estar também atendendo aí dúvidas ou negócios também. Fico super à disposição, eu e todo o time da Innovate aqui também. É um prazer estar aqui com vocês e continuaremos aqui gerando conteúdos, espero que sejam conteúdos que realmente atendam às expectativas. Com certeza. É isso aí. Obrigado, Lincoln. Um abraço. Obrigado, um abraço, Ricardo. Tchau, tchau.